Shalom, eu sou o apóstolo Carlos Eu sou a pastora Tina Vieira. e hoje nós vamos mergulhar numa revelação extraordinária. Estamos em Berlim, num local onde daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês a história linda, abençoada, perfeita que tem neste lugar. E nós viemos até aqui para contar e compartilhar com vocês um pouquinho dessa história de alguém que fez história. E como eu sempre falo, né, que onde tem história, o domínio territorial entra. Portanto, vamos lá. Sun is falling, speed in the black. Hoje estamos no Parque Lilienthal. Esse parque ele foi construído em homenagem a Otto Lilienthal. Estamos a mais ou menos 1 hora de Rendsdorf e estamos no laboratório onde tudo começou. Mas como assim? Como assim, apóstolo? Laboratório? Deixa eu compartilhar com vocês. Eu sempre achei, quando eu estudava, eu sempre achei que Santos Dumont havia sido o precursor, o primeiro, né, a inventar o avião. Mas quando eu comecei a pesquisar sobre este lugar, eu descobri que tudo que eu aprendi na escola, tudo que eu aprendi na escola foi... Mentira. Não é que fosse mentira, mas não foi completo. A história não foi completa. E eu me perguntava, né? Comecei a me perguntar se realmente isso era verdade. E estudando a fundo, eu descobri que Otto Lilienthal, esse era o nome dele. Por isso que o nome tem, por isso que eles deram esse nome, né? Parque Lilienthal Park, em homenagem a Otto Lilienthal. Mas quem foi Otto Lilienthal? Otto Lilienthal foi o precursor, foi o primeiro a projetar um projeto, né, para o futuro. Então, se hoje a aviação ela está de vento em popa, né, cada vez mais sofisticada, tudo começou aqui neste lugar. Otto Lilienthal, em 1894, ele construiu essa planície que vocês estão vendo aqui atrás de mim, e ela tem 15 metros de altura. 15 metros de altura. E toda a terra para construir, para erguer este local, foi retirado, né, dessas imagens que você está vendo aí, que onde era uma olaria, onde construíam tijolos, né, para fazer casas. E tanto que as casas da região aqui, todas foram construídas com as pedras feitas aqui, os tijolos feitos aqui nessa olaria, né? E quando essa olaria fechou, eles retiraram a terra deste local, que você está vendo aí no vídeo, e colocaram aqui, construíram essa planície aqui, que ela tem 15 metros de altura. Mas por que isso? Otto Lilienthal, ele precisava construir um local mais adequado para ele alçar voos, porque ele usava planícies da região de Potsdam e até mesmo algumas planícies de Berlim, mas não era a mesma coisa. E neste local, Otto Lilienthal ele construiu essa planície porque para ele era útil, porque ele poderia alçar voo para os 4 cantos, né?
como você pode ver, essa imagem lá em cima, hoje tem um globo, né? Um globo de bronze que foi construído em homenagem a Otto Lilienthal. E daqui, Otto Lilienthal, ele começou a alçar voos, né, com o seu projeto. Como você pode ver aí nessa imagem que eu estou mostrando, o tipo de equipamento que Otto usava para alçar voos aqui. E haviam dois irmãos, os irmãos White, que também estudavam, né, todos os projetos de Otto Lilienthal, e eram dois americanos que tinham uma oficina de bicicleta naquela época e também Santos Dumont. Então são os três, né, que trabalharam em cima dos projetos da aviação. Só que Otto Lilienthal foi aquele que projetou, né? Foi aquele que desenvolveu, foi aquele que estudou, foi aquele que projetou todo o sistema que hoje nós temos, né, na aviação, claro, mais sofisticado hoje, né? E esta imagem que você está vendo aí é uma imagem da época, que ele usava na época, né? O tipo de aeromóvel que ele usava naquela época, que era feita de bambus e também um material diferente, né, para a época. Então tudo isso eu estudei para chegar aqui e contar para vocês um pouquinho dessa história. E claro que hoje este local ele está bem diferente, né? Esse local hoje está bem diferente. Essas escadas aqui, elas foram construídas até para o pessoal subir, né? O pessoal subir. E é uma área não muito grande, uma área pequena, um parque. O parque é muito bonito. E essa imagem que eu mostrei para vocês agora há pouco, Otto Lilienthal, né? Ele construiu esse equipamento com madeira de salgueiro para dar flexibilidade, né? E tecido de algodão. E o planador era extremamente leve. Então, este local aqui, ele foi muito usado. Todos os finais de semana vinha uma multidão aqui neste local para ver Otto Lilienthal alçar voo, testar. Ele fez mais de 4.000 voos neste local. Como eu falei, foi construído em 1894. Daqui a pouco nós vamos subir até lá, para vocês terem uma ideia, né, da visão que Otto Lilienthal tinha. E é muito, muito tremenda essa história, porque este local aqui ele foi um laboratório, né? Um laboratório da aviação hoje, como eu estava falando agora há pouco dos irmãos White, que eles estudaram. E quando os irmãos White começaram a... segura para mim aqui. Quando os irmãos White eles começaram a desenvolver esse projeto de aviões, eles construíram o avião, tudo. Só que para decolar eles precisavam de um trilho, na época, e também de uma catapulta para impulsionar o avião que eles tinham construído. Diferente de Santos Dumont, né? Que Santos Dumont, ele fez o primeiro voo em Paris, usando um modelo dirigível, e posteriormente ele desenvolveu o 14 bis, e foi com 14 bis que ele fez o primeiro voo. Ele não precisou de trilhos, ele não precisou de catapultas. Então, é muito tremenda a história de Otto Lilienthal, que, mais uma vez eu digo, foi construída, essa planície foi construída em 1894, e em 1898, Otto Lilienthal sofreu uma queda, um acidente de uma altura de 17 metros,
e veio a falecer. Só que não foi neste local aqui, foi em outro, que ele escolheu também para fazer teste de voos, e ele sofreu uma queda de 17 metros de altura e veio a falecer. E até colocaram na lápide de Otto Lilienthal que as palavras finais dele foi que sacrifícios devem ser feitos. Mas muitos dizem que ele não falou isso. Muitos dizem que ele não sobreviveu para falar isso. Mas é a história que se conta, né? Até aqui neste local, eu não sei aonde fica, tem até uma placa de um famoso que fez menção, né, da importância da aviação. E é muito tremendo a história que se conta, a história de Otto Lilienthal, que foi um alemão. Então, Brasil, este local aqui ele tem uma ligação muito grande com o Brasil. Um local, como vocês podem ver novamente aí nas imagens, um local muito pequeno, que é essa área aqui, né, onde ele alçava voos, um local muito pequeno, mas que conta uma história extraordinária de um homem que foi o precursor da aviação. Então, se os aviões hoje estão aí voando com toda essa tecnologia, tudo começou aqui. Porque os irmãos Wright, eles eram estudiosos, eles estudavam todos os projetos de Otto Lilienthal. E da mesma forma, Santos Dumont era um apreciador, né, do trabalho de Otto Lilienthal. Mas vamos dar uma caminhadinha mais aqui, vou mostrar um pouquinho mais para vocês, porque o lugar é história. E na escola a minha matéria, meu amor, preferida foi história. Foi história. No colégio, eu sempre tinha as notas mais altas, né, no quesito história. Só que eu nunca soube da história de Otto Lilienthal, um homem que, num pequeno espaço como este, fez a diferença e hoje está aqui esse local como um legado, né, de Otto Lilienthal, né, que Deus dá sabedoria para o homem, né? Deus dá sabedoria para o homem fazer e acontecer. Alguns usam da sua sabedoria para o mal, né? Tem curiosidade para o mal. Mas Otto Lilienthal, ele fez a diferença. Então deixa eu compartilhar com vocês aqui essa linha do tempo, né? Essa linha do tempo de 1891 a 1896. Otto Lilienthal, né? Durante esses anos, Lilienthal realizou mais de 2.000 tentativas de voo com os seus planadores a partir dessa colina, né? E ele provou que era possível para um ser humano voar de forma controlada em um aparelho mais pesado que o ar, mas ele não tinha motores potentes para fazer o que ele gostaria de fazer na época, né? E as descobertas de Otto Lilienthal sobre a aerodinâmica serviram de base, uma base teórica, para todos os que vieram depois. Impressionante isso, né? Em 1901, Santos Dumont, o nosso brasileiro, né, ele conquista o prêmio Dost em Paris, ao contornar a Torre Eiffel com seu dirigível número 6, que seria um balão motorizado, né? Como eu falei agora há pouco para vocês. Em 1903, os irmãos Wright realizam voos motorizados nos Estados Unidos, usando, como eu falei agora há pouco, catapultas para decolar. Em 1906, Santos Dumont voa com 14 bis no campo de Bagatelle, o primeiro voo homologado de um avião motorizado que decolou por meios próprios diante de uma grande multidão. Então, depois dessa linha do tempo, né, é bom salientar que Otto Lilienthal ele foi o primeiro, né, a fazer testes com aerodinâmica, e Santos Dumont
Santos Dumont gostava muito, né? Gostava muito de Otto Lilienthal e, como eu falei agora há pouco, ele também estudava as teorias, os projetos de Otto Lilienthal. Agora nós vamos subir até o topo. É muito interessante, a pastora Albertina já está sentindo a pegada aqui. Mas eu vou mostrar para vocês agora, essa escada aqui, ela foi construída para as pessoas subirem, né? Para as pessoas subirem. E claro que na época não tinha isso, né? Na época não tinha isso. Então, nós estamos na metade aqui da planície e eu já fico imaginando Otto Lilienthal alçando voos deste local. É muito tremendo. Então, é como eu falo, né? Onde tem história, o domínio territorial entra. Então, a ideia é compartilhar com vocês essa história linda. O pastor Albertino vai ter que dar uma paradinha, porque realmente nós estamos na metade da planície e daqui nós já podemos ver, né? As pernas quebram. E aqui no topo, na época de Otto Lilienthal, ele tinha um galpão aqui, onde ele guardava os seus trabalhos, os seus projetos. Então toda vez que ele vinha aqui, ele só abria, voava e depois guardava. E hoje tem um globo aqui de bronze, né, que homenageia Otto Lilienthal. É muito tremendo. Ele tem 380 graus, né? Olha só. Então aqui era interessante porque ele poderia alçar voo dos 4 cantos, né? Que legal isso aqui, amor. Por isso que a finalidade da construção aqui deste local foi essa, né? Ele poderia voar para os 4 cantos. E aqui Legal, né? ela é toda de bronze, né? Aqui temos a descrição, né? Muito lindo. E aqui, Möchten Sie ein Bier haben? Und Bier. nein, danke schön, Nein. danke schön. E aqui é a vista, né? O pessoal tinha, que Otto Lilienthal tinha. E aqui o pessoal já está nos oferecendo aqui. Esse Jorge já está nos oferecendo beer cerveja, né? Nein. Então, é história, né, amor? É história. É história. Como eu Imagina. disse, a gente não conhece nem a metade das coisas da Alemanha. É aquilo que eu sempre falo, né? Onde tem história, vamos chegar para cá. É por isso que eu falo, né? Que onde tem história, o domínio territorial entra, né? E é muito tremendo, né? E o que me chama a atenção aqui, eu até separei aqui uma base bíblica, né? Lá em Isaías 40:31, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Muito tremendo isso, né? Essa conexão visual aqui, ela é muito tremenda, porque logo à frente, né, um pouco mais à frente, passava o Muro de Berlim, né? Naquela época em que a Alemanha estava dividida, né?
em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, né? Então, esse versículo que eu compartilhei com vocês agora, ele fala sobre subir com asas, o que remete diretamente às imagens dos planadores de Lilienthal. Então, essa passagem mostra que quando o homem ele se alinha aos princípios do Criador e usa a inteligência dada por ele, o céu deixa de ser um limite e se torna um novo território de explosão. Então, não estamos tirando, né, os méritos de Santos Dumont, mas compartilhando com vocês que a história, que tinha mais coisas aí, né? Que tinha muito mais coisas aí para se falar. Então, nós estamos pisando num território onde foi feita história, um legado para gerações futuras, né? Então, 3 homens fizeram a diferença na aviação mundial. Começou com Otto Lilienthal, passou pelos irmãos Wright. Falei que eles tinham uma oficina de bicicleta, eles eram engenheiros e fabricavam bicicletas. E Santos Dumont. Então foram os precursores, né? Mas Santos Dumont foi aquele que conseguiu voar usando motor. Já os irmãos Wright, eles construíram o avião, projeto de aviões, e para eles alçar voo eles tinham que ser impulsionados num trilho ou até mesmo com catapultas. Já Santos Dumont não precisou usar nada disso. Então é maravilhoso contar a história de um ser humano que fez a diferença. E aqui, na Alemanha, começou aqui na Alemanha. Então, foi um privilégio contar essa história para vocês. E nem a pastora conhecia essa história, né? Não, para mim é novidade. A história que me foi ensinada não tinha Otto Lilienthal. E quando tu estudou, amor, tu aprendeu que o pai da aviação foi? Bom, para mim foi Santos Dumont. Tu já tinha ouvido falar de Otto? Não, para mim é Novidade. novidade. Né? Novidade. E estamos novinhos ainda na idade e aprendendo, porque nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para aprender. Então, foi um privilégio compartilhar com vocês essa história de Otto Lilienthal, o pai da aviação. Não desmerecendo Santos Dumont, né? Não desmerecendo Santos Dumont, mas tudo começou com Otto Lilienthal, que deixou esse legado maravilhoso. Portanto, fiquem com as imagens finais, porque foi um privilégio estar aqui com vocês. Até a próxima, porque onde tem história, o domínio territorial entra. Tchau, tchau. Tchau, tchau.